Eu posso só dar uma sugestão? Todo mundo aqui sabe o que é resiliência? Se vocês, É, se vocês tiverem. Não, só um pouquinho. Só sim ou não? Só sim ou não? Quem sabe, só diz sim ou não. Eu sim, não sei o que que é. Eu não Tá. sei. Não, tá. Eu também não Não, sei. não, tá. Assim, ó, não, não não sei. vamos. Não, não vamos. Tá, ótimo. Assim, ó, se vocês tiverem pertinho de vocês aí qualquer coisa de plástico, tá? Enquanto o Gilberto tá, assim, pode ser uma folha plástica, pode ser uma sacolinha plástica, pode ser um saquinho plástico, qualquer coisinha de plástico que vocês possam amassar, 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 assim, fazer uma bolinha, sabe? Amassar bem ela, né? E aí depois vocês deixam ela do cantinho ali, tá? Enquanto o Gilberto continua. Aí depois a gente volta nesse assunto. Pode ser assim, Gilberto? Pode, Tá. deve. Então, se vocês puderem pegar uma sacolinha plástica do supermercado, um saquinho plástico, uma touca de banho, nem sei se usa ainda touca de banho, quando eu era adolescente se usava. Touca de banho, qualquer coisa que seja de plástico que vocês possam amassar bastante e depois deixa num cantinho, que daí a gente volta para falar sobre resiliência daqui a um pouco, tá? Vocês acharam, gurias? Todas as integrantes de IGB aí, qualquer sacolinha Sim, plástica? Todo sim. mundo já está com essa sacolinha? Sim. Anitta, Eu vou sim? pegar uma sacolinha. Eu quero ouvir 20 sim. 20 não, né? Tem acho Sim, que 13 sim. sim, Sim? sim, Sim, sim. sim. Que beleza. Muito sim, tá. Então amassem ela bem amassadinho, certo? Façam assim, com gana. E deixa num cantinho. Aí o Gilberto continua a fala dele e daqui a pouquinho a gente conversa sobre essa sacolinha ou esse saquinho que está aí no cantinho, tá bom? Obrigada, Gilberto. Pode continuar. Ok. Então, eu não sei, acredito que vocês não viram uma cena na novela Sim a Moça, né? Mas ali nessa cena, depois vou mandar vou mandar o material para vocês depois fazer um vídeo, vou mandar, tá? Mas nessa cena da Sim a Moça, ela está na escada, após o período da abolição, ela está na escada da fazenda dela, assim, a moça era uma escrava branca, tá? É uma escrava que tinha pele branca, né? Ela é descendente negra, Sim, mas a tinha pele moça branca. era uma sim, escrava Isaura, então, que está falando, né? E, não, assim, a escravizaura, não é Sim, assim a essa moça. seria a pele branca. Tá, mas assim a moça, que tu vai falar agora, é a dona de uma fazenda que tinha Ela é a filha do escravizado. dono da fazenda, né? Isso. Isso, Uhum. mas ela era ela era filha de uma mulher negra. Não é Não, isso? tu tá misturando É, as novelas, Tá, enfim, Gilberto. tá. é. Mas essa Sinhá, ela estava na beira da escada recebendo os italianos e oferecendo para eles contrato de trabalho. Enquanto isso, os homens negros e as mulheres negras estavam indo para a liberdade. A minha pergunta, e aí eu queria saber, que liberdade foi essa que eles tiveram? Nesse capítulo da Sim a Moça, que infelizmente por causa do compartilhamento de tela ele não está funcionando, o Gilberto não conseguiu compartilhar a tela dele, né? Mas está no YouTube, é muito interessante. Então, só para ajudar um pouquinho, né, para a gente imaginar essa cena, assim a moça, que é a filha de um fazendeiro rico, né? O pai morre e ela herda a fazenda, então ela está recebendo
imigrantes italianos, né, na fazenda dela, tá? Porque 1888 ali, que esqueci o nomezinho da menina que falou a data, Emanuele, né? Acho que foi a Emanuele que falou, né? Foi a Emanuele. A Emanuele falou 1888, né? Então, em 13 de maio de 1888 foi a dita abolição. Então, a novela, assim, a moça, ela retrata esse momento, tá? E aí, assim, a moça, filha de um falecido dono de uma grande fazenda, recebe os imigrantes italianos, que o Brasil fez um acordo, né, com a Europa para trazer esses imigrantes italianos para cá, para trabalharem, para construir um Brasil melhor e também para ajudarem a embranquecer o Brasil. E nesse momento ela liberta, assim, a moça liberta os escravizados dela, né, que já tinham ajudado ela a construir aquela fazenda, ajudado a criar animais, né, a manter a fazenda limpa, a casa limpa, as roupas passadas. Ela manda embora da fazenda todos os escravizados. Então, no final da cena, vocês imaginem assim, uma negrada assim, caminhando numa estrada sem fim, indo embora, só com as trouxinhas de roupa do corpo, praticamente, né? E os imigrantes italianos chegando, e assim a moça diz, eu não entendo a língua de vocês nesse momento, mas a gente vai continuar, que é italiano, né? Fala italiano. E a gente vai arranjar uma maneira da gente se comunicar. Vocês vão receber, como o Gilberto disse, 2,3 hectares de terra, vão ter incentivo para plantar, para colher, né? Enfim, vão conseguir ser empreendedores e os negros todos saindo, depois de anos de escravização, saindo da fazenda. A novela retrata esse momento, né? Eles estão felizes naquele 13 de maio, mas vem o 14 de maio, que é o outro dia, que a Ágata falou, né? Foi um pontapé lá na parte de trás, né? E diz, te vira, neguinho, né? Ou te vira, negão, te vira, negona. Mais ou menos por aí. Desculpa interromper, Gilberto, só para... Aí o Gilberto fez uma pergunta. Fez uma pergunta para vocês, né? Que liberdade foi essa, né? A Ana vai falar? Não, eu ia fazer um comentário só. Essa história dela é bem parecida com a da Harriet Tubman, sabe? Do filme. Ela foi uma mulher negra que ela era escravizada, né? E ela queria a liberdade dela. No final ela escapou, ela fugiu e ela mudou o nome dela e depois ela resgatou, acho que mais de 200 pessoas escravizadas, entendeu? Ela foi eu não sei como é que se fala, ativista, é assim que se fala? Abolicionista. Isso, abolicionista. Isso aí. Ativista aí, também. Esse filme é um termo mais moderno, né? Ativista, mas na época abolicionista. Mas foi isso, é bem parecido com essa história aí que vocês estavam falando, eu achei pelo menos. Qual era o nome do filme? Harriet é o nome do filme. Harriet. Legal, Isso. Tu pode depois compartilhar com a gente esse nome? Posso? Por favor? Tá, que daí vai ser muito interessante, a gente pode olhar, né, também esse filme. Obrigada, Ana. Então, aí se tornamos marginais, à margem da sociedade, né? A partir daquele momento, já antes, durante a Guerra do Paraguai, o povo negro que era liberto começou a criar assumir os morros do Rio de Janeiro, em volta da capital, e nas grandes capitais, né? Os negros libertos. Aqui em Porto Alegre, vocês já ouviram falar da higienização? Do que, tio? Cortou aqui para mim. Higienização na cidade de Porto Alegre. Eu nunca ouvi falar. Então, os negros começaram a se reunir e morar em volta das grandes capitais, né? Vou dar um exemplo aqui de Porto Alegre. Toda aquela região ali, Cidade Baixa, até lá em cima, Alto Teresópolis,
moravam negros, né? E em 1964, o prefeito Socias Vilela criou um projeto de higienização. O que era? Consistia, na verdade, né? Era tirar todo o povo negro dessa região e mandar para a Restinga. Né? Muitos poucos ficaram lá e resistiram. Hoje nós temos 2 quilômetros, 3 quilômetros daquela região ali só. Mas aquela região toda era... Oi. Inclusive no Moinho de Vento ali, né, Gilberto? Isso, toda aquela região. Tinha uma concentração grande. Exatamente. Então, eles levaram essa população, a maioria da população, 90% da população, para Restinga, né? E assim por diante. Então, isso nos marginalizando, né? Nos botando além da cidade para que nós ficarmos escondidos para europeu ver, né? Inclusive, o bairro Higienópolis tem esse nome porque dá essa origem, né, Gilberto? Eu acredito que sim, Elza. Aí a origem do nome eu não sei dizer, mas é bem provável, né? Quando eu estudei sobre isso, foi o que eu vi nos relatos, assim, né? É isso. Todo mundo conhece, as gurias conhecem, todo mundo já foi no Iguatemi aí? Sim. Todo mundo conhece aquela região lá do Iguatemi? Não? Não, tá. A região ali do Moinho de Vento, todo mundo conhece? Parcão, aquela região ali? Mais ou menos. Mais ou menos. Uhum. Aquela região toda era negra, né? Colônia africana, né, que o pessoal chamava. E aí, como o Gilberto está dizendo, né, foram deslocados para a região da periferia, no caso a Restinga, né, porque se tinha uma noção do que poderia virar aquela região, que virou uma região totalmente elitista e, por consequência, higienizada, né? O que é higienizar? É limpar, né? A ideia era limpar aquela região dos negros que viviam lá e colocar para a periferia aqui do extremo sul, porque já se chama de especulação imobiliária, né? Já se via que poderiam construir grandes prédios, casas riquíssimas naquela região. E aquela população não combinava com aquela área, né? Naquele momento. Então, só para quem não conhece... A população negra sempre foi muito baixo, sempre foi muito aquém. Então, eles não iriam construir o que construíram na Restinga nos bairros mais centrais e acomodar essa população por aqui, porque a visão, como a Suzana está falando, já estava além do que eles poderiam virar. Então, é isso. Isso aí. Mas, enfim, aí, com isso, nós ficamos marginalizados em relação a todo outro povo que via para o Brasil, né? Para nossas cidades. Nós, até hoje, eu tenho dito que as cotas que nós temos hoje, elas não são de inclusão, e sim de inserção. Eles nos colocam na faculdade, a gente pode se formar, mas e aí? E depois? Quem nos banca? Quem paga por nós? Quem paga pelo nosso trabalho? Né? E como é que é pago esse trabalho? Então, a gente ainda continua, apesar das cotas de inserção, quer dizer, né? A gente continua numa dificuldade muito grande de subir de patamar em relação à sociedade branca, né? Mas está mudando, aos poucos está mudando. Tendo em vista que em Porto Alegre hoje a gente já consegue ter 5 candidatos, 5 vereadores negros, né? Mas na maioria das cidades eu acho que não tem nenhum. Vocês que são aí de Cachoeirinha, Gravataí, conhecem os vereadores da cidade de vocês? Quantos negros tem e qual deles representa a etnia? Porque não basta ser negro, né? Não basta ser preto, né? Se tu não tem consciência negra, tu não vai representá-la, né? Verdade, E verdade. Oi. E o projeto é isso, fazer que a gente tenha... Até aqui em Caxias,
ano passado, na campanha ainda de política, teve uma menina vereadora negra, e até veio aqui em casa visitar, ela pediu que eu apoiasse o projeto dela na época, né? Porque ela era uma mulher negra dentro da prefeitura de Cachoeirinha, grande maioria tudo homem, brancos e ela negra, né? Então ela fez uma ótima campanha voltada para isso, né? Mas ela não ganhou, infelizmente, mas eu acredito que a próxima eleição ela vai se candidatar de novo, né? E cada vez mais agregando gente também na campanha. Isso. Nós temos uma necessidade de fortalecer essas campanhas, né? Conhecer qual é a política, qual é o projeto de política que elas têm, né? Também não basta a gente apoiar negros, eles têm que ter um projeto político voltado para nós também, né? Mas a gente tem que apoiar. E esse projeto ele é para isso, tá? Para que a gente possa se organizar enquanto cidadão, né? E pensar políticas públicas para amanhã e depois. Que daqui a pouco uma de vocês, ou a maioria de vocês, pode concorrer a um conselho tutelar, pode fazer alguma ação social na comunidade de vocês, na qual a gente possa levar essa cidadania para outros jovens, né? E a ideia geral é essa, tá? Que a gente faça, principalmente dentro das nossas famílias, né? Que a gente consiga ter argumentos para lidar com o racismo, com o preconceito e muito mais ainda, consiga formar os nossos, né? Principalmente ao nosso redor. Esta é a função geral e principal desse projeto, tá? Ele vem para a construção de argumentos. E assim, cada um tem que ter o seu argumento. Não precisa, aqui ninguém precisa pensar igual, não deve pensar igual, porque é a diversidade que nos fortalece, né? Pensar diferente que nos fortalece. Nós temos que respeitar essas ideias e confrontar essas diferenças, mas sempre querendo aprender um com o outro. Agora eu vou abrir para falas, meninas, tá? Fala sobre o tema, sobre toda essa questão. Então está liberado para todo mundo falar aí, então, e perguntar ou falar sobre suas considerações, né? O que pensam em relação ao que a gente comentou aqui. Eu achei muito importante, né, sobre o que falaram, né, sobre quererem ter feito, né, planos... Abre a câmera, meu amor. Terem feito planos, assim, né, para diminuir, né, o povo negro, né, terem feito teorias, planos para conseguir fazer com que a gente se diminuísse, né, mas a gente, num todo, né, conseguiu ainda se sobressair, né, e a gente é uma grande porcentagem, né, do Brasil também. Então, achei muito legal esse tema, né, tem coisas que a gente nem sabia e que vocês contaram um pouco, né, eu acho que é muito importante, né, até pro nosso diálogo também, né, para nossos pais, nossos parentes, porque nossos pais também passaram por muitas coisas, né, como meu pai toca, ele disse que já passou por muitas coisas, né, assim, né, preconceitos, e minha mãe também. Então, conversar sobre isso, né, e saber mais é muito importante, assim. Isso. Manoeli, tu sabe por que vocês estão vendo agora isso? Porque as escolas não contam essa história. E essa história deveria ser contada exatamente como ela aconteceu nas escolas. Quando todo mundo estudou a história do Brasil, não estudou dessa forma. Não foi passado dessa forma. E todo mundo contava, né, que foi a rainha, né, que nos soltou, né, tá? Contam como se a gente tivesse que estar aplaudindo ela por ter feito isso, né, e contam só essa parte. E sempre quando contavam essa história, assim, eu me sentia um pouco constrangida, porque a maioria das turmas era só eu de negro, assim, sabe? Então a pessoa olhava e falava assim, né, Manoeli, o que tu acha sobre isso, sabe? Então isso impulsionava, a pessoa sentia um pouco de vergonha também, né, por ser a única negra de estar ali, né. Vindo a própria história, né? Se a gente tivesse obrigação de ter maestria sobre o assunto, sabe? Então, é realmente muito, muito constrangedor às vezes. E ainda aplaudiu uma história que não tinha nada a ver com a realidade. O Brasil foi o último país a abolir os escravos, já porque ele já não tinha mais como
fugir disso. Foi escrita depois olha só, da Duda, tá? Abre a câmera, meu rapidinho. amor. Duda, Abre a Eu tô com câmera. vergonha. Não precisa ficar com vergonha. Tu mesma falasse ontem, né, para uma das nossas integrantes que ninguém vai julgar ninguém. E nós não vamos te julgar também, né? Tu fosse autora dessa frase maravilhosa ontem. Linda. Eu queria falar sobre o que ela falou. Eu acho que eu sou a única branca no grupo no momento, eu não sei. Mas como ela falou, como a gente vai explicar alguma coisa pra uma pessoa branca quando ela fala uma grosseria, se ela vai achar que a gente é grosseiro? Duda, não estamos te ouvindo, tá cortando. Tá cortando? Acho que fala mais perto do microfone. Eu tô literalmente perto do microfone. Eu tô ouvindo ela. Eu tô ouvindo bem, Gilberto. Eu tô ouvindo bem também. Talvez seja no teu aí, ó. Tá bom. Eu tô, que nem eu tô falando, talvez eu seja a única branca aqui, mas, então, por isso que eu quase não tô falando, tô mais ouvindo vocês, porque eu quero entender mais. Só que ela falando ali, que se explicar alguma coisa pra uma pessoa, que ela falou uma grosseria, que ela vai achar que a gente tá sendo grosseiro, né? E eu acho que se trata mais da pessoa em si, se ela acha que uma pessoa que tá tentando explicar pra ela que ela tá fazendo uma coisa errada, achar que é grosseria. Se eu falar alguma coisa, sei lá, se eu falar alguma merda, desculpa o palavreado, e uma pessoa vir pra mim e falar assim, olha, tu tá falando isso, tu tá falando aquilo, eu acho que tu não deve falar. Eu não vou achar que a pessoa é grosseira, na verdade. Eu vou ficar feliz porque ela me falou e vou considerar ela mais amiga minha porque ela me explicou o que eu tô fazendo de errado. Porque normalmente é assim, né? Se as pessoas são amigas de verdade, elas vão te apontar o que tá fazendo de errado e não ficar quieto, entendeu? Então, eu acho que todas vocês, quando vocês tiverem alguma situação em que uma pessoa branca falou alguma coisa super babaca, eu acho que vocês deveriam realmente explicar pra ela o que ela tá fazendo de errado. E se ela achar que vocês estão grosseiros, então a culpa é dela. O problema é dela, porque vocês estão fazendo parte de vocês e ela é ignorante o suficiente pra acreditar que uma explicação que você está dando para ela entendeu e que elas estão fazendo de errado é uma grosseria, entendeu? É a ignorância dela. Vocês simplesmente estão fazendo parte de vocês que toda pessoa negra deveria fazer, entende? É o meu jeito de pensar. Se eu estiver errado, vocês me falam. Só o jeito de pensar mesmo. Posso falar agora? Primeira coisa que eu tenho para falar, gente, que assim, ó, tô marejando. Sabe o que é marejando? Os olhos estão cheios de água, de emoção, assim, que... Eu que também, beleza. Suzana. Eu também, Deus. olha. Que meninas. Né? Meu Deus. Tá muito legal essa discussão, muito legal, muito gratificante, assim, todas falando assim de uma forma muito madura, sabe? Tô para dizer assim que me surpreendi muito positivamente. Eu queria saber assim, ó, só para ir nessa linha assim da Emanuele, da Ana e da Duda, né? Eu queria saber assim se a sacolinha aí, ou o plástico que vocês amassaram bem, deixaram no cantinho, vocês podem olhar para ele agora, o plástico, mas deixa, assim, não interfiram nele, só olhem para ele. Já olharam? Todo mundo já olhou para o plástico que vocês amassaram? Sim. Sim. Tá. Ele tá. Quando vocês amassaram, ele fica de um tamanho, tá? Agora ele continua do mesmo tamanho? Não. 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 Não? Todas concordam que mudou de tamanho o plástico? A sacolinha, Sim. a folha? Sim. Ficou menor ou ficou maior? Maior. Ficou maior. Ficou maior. Bom, gente, isso que eu pedi para vocês fazerem parece uma coisa boba e simples, mas é só para explicar o que é resiliência. Porque resiliência é um termo da física. Significa o material que, embora transformado, volta ao seu estado original. Né? Então, tem muitos materiais que por exemplo, o plástico é um material que tem resiliência. Ele, amassado, ele tenta pelo menos voltar ao seu estado original. Claro que não vai ficar lisadinho como estava antes, né? Nem a sacolinha plástica, mas ele volta, ele vai, se você deixar ele um dia inteiro, amanhã ele vai estar um pouco mais desamassado. E a questão do povo negro ter a resiliência é justamente isso. Um povo que foi subjugado, que foi escravizado, que foi diminuído, que foi surrado, é um povo que ainda consegue sorrir. Mesmo na época da escravização, né, que era terrível,
ainda conseguia se levantar e voltar, tentar voltar ao seu estado original, cultivando, valorizando os seus antepassados, né, e tal. Isso é a resiliência. E aí eu queria falar ali para a Emanuele o quanto nós, porque a escravização durou 400 anos, né? De 1888, quando ela terminou, até agora, já passaram mais quase 2 séculos. Então, a gente precisa continuar sendo resiliente. Uma vez a Thaís Araújo falou o seguinte, né? Que a gente tem que explicar essas questões que vocês dizem assim, como é que eu vou explicar sem agredir, né? O amor é a base de tudo. O amor próprio que a gente tenha é a base de tudo. Se a gente se reconhece, se a gente se valoriza, a gente consegue passar as coisas com amor. Eu tive a sorte de, aos 17 anos, entrar no grupo SEMBA de Arte Negra, que era coordenado pelo professor Oliveira Silveira, que foi o criador, já falecido, que foi o criador da Semana da Consciência Negra, né? Então, ele ajudou, junto com a Fundação Palmares, né, a criar a Semana da Consciência Negra. E eu tinha 18 anos quando eu fui numa palestra na URGS, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e tinha o jornalista também já falecido, Décio Freitas. E o Décio Freitas falava, eu tinha 18 anos, né? Então já faz um tempinho, né? Agora tem 54. Então, o Décio Freitas, ele falava justamente isso. O Décio Freitas, um jornalista branco, né? E ele dizia assim, o assunto era negritude naquela época, né? E ele dizia assim, ó, nós brancos não vamos nos afastar para que vocês ocupem um lugar na sociedade. Eu acho que tinha eu e mais umas 4 ou 5 pessoas negras, né? Porque nós fomos a convite do professor Oliveira Silveira. E aí eu ouvi aquilo e disse, mas eu não posso ficar quieta. Aí eu levantei, fui ao microfone na hora que abriram para perguntas, né? E eu digo assim, professor Décio Freitas, o senhor não acha que o senhor, como é uma pessoa pública, é uma pessoa que assim, consegue entrar na mente das pessoas, né? É influenciador, né? Hoje tem os influenciadores digitais, na época não tinha quase nem internet, né? Nem tinha internet. Mas hoje tem os influenciadores digitais. O senhor não acha que o senhor é influenciador numa plateia majoritariamente branca? O senhor não acha que o senhor está, assim, fazendo algo que não é muito positivo? Mas eu falei com esse tom de voz que eu estou falando para vocês. Por quê? Porque quem me deu a base para falar assim, né, na frente de uma plateia inteira, foram os encontros que nós tínhamos, era um grupo de jovens, né, que todos os sábados se reunia para ensaiar a dança afro, era um grupo de dança afro, o grupo Semba, e depois dos ensaios nós íamos conversar, fazíamos um grupo de conversa, né? Aqui a gente tem roda de conversa, aqui a gente tem janelas de conversa, mas na época a gente tinha roda de conversa, porque dava para ser presencial. E aí o professor Oliveira Silveira ia nos informando, ia conversando com a gente, ia nos fortalecendo, e eu estava forte nesse momento. Então, para vocês entenderem o quanto é importante esse momento que vocês estão vivendo e as outras semanas que virão, os outros 8 sábados que virão para frente, para que vocês se fortaleçam e na hora vocês possam, como a Thaís Araújo disse, dar uma resposta com amor e tranquilidade. Porque assim, ó, quando a Emanuele fala que as pessoas olhavam para ela, dizendo que esperando que ela tomasse um partido para aquele absurdo que estava acontecendo ali, é porque as pessoas também estavam se sentindo incomodadas, mas a pessoa não precisa ser negra para tomar partido do absurdo. Como a Duda agora falou, ela é uma pessoa que não tem a pele negra, mas ela é uma pessoa que ela quer uma sociedade melhor. E por isso ela está aqui conosco hoje. Porque ela não precisa ter a pele escura para tomar partido de, por exemplo, de achar que foi um absurdo que aconteceu lá no Carrefour, que mataram, né, o João Paulo, aquele senhor negro, o George Floyd, né, que a gente via que aquela massa de gente fazendo protesto, que deu tão certo, né, gente? O primeiro policial branco que foi condenado pela morte de um negro,
né, que matou ali na frente das câmeras. Então, e não eram só pessoas negras, eram pessoas que entendiam, que tinham todas as etnias, que entendiam a importância de protestar. Então, quando vocês dizem assim, ó, como é que eu vou falar com uma pessoa branca e explicar que ela está fazendo errado? Quem ontem participou do nosso encontro, né, no coletivo Unidas pela Diferença, viu essa palavra aqui. O que está escrito aqui? Quem é que pode me dizer? O que está escrito aqui? Ubuntu. 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 E alguém sabe, quem mais está todo mundo enxergando, todas as adolescentes, eu queria que mais vozinhas. Eu vi umas 4 ou 5 vozes. Sim. Ótimo! O que está escrito aqui, Michele? Ubuntu. Ubuntu. Quem mais? Lauriane, Ubuntu. Roberta, está enxergando? Sim. Eu também Tá estou enxergando? enxergando perfeitamente. Está enxergando, Anitta? Ótimo. Sim. O que está escrito aqui, Anitta? Ubuntu. Ubuntu. Ok. Gente, fiz questão que vocês falassem várias vezes, porque é uma palavra muito diferente, é uma palavra africana, né? Não é do nosso vocabulário. E eu queria saber se alguém sabe o que significa Ubuntu ou Ubuntu. Que eu saiba, é uma poesia africana mesmo. Abre a câmera, pra criar... Larissa. Larissa, abre a câmera. Oi, Deixa eu ver teu rostinho. Abriu? E Ótimo. eu saiba, é uma poesia africana para criar alianças entre as outras raças, alguma coisa assim. A palavra aliança veio assim, ó, caiu como uma luva, porque é bem rapidinho, tem uma história de um pesquisador, né? Ele foi um pesquisador não negro, né? Ele foi numa colônia, uma tribo africana, desculpa, uma tribo africana fazer uma pesquisa. E aí, como ele foi muito bem recebido, o tempo que ele ficou lá, ele foi assim, saiu encantado com a recepção daquele lugar, ele quis dar um presente para as crianças. E aí, o que ele fez? Ele pegou uma cesta cheinha de doce, porque criança e doce, né, tem tudo a ver, né? Até adolescente, até adulto, mas criança, né? Então, para ser grato àquele lugar que o acolheu tão bem, ele pegou uma cesta lotada de doces e disse assim, ó, eu quero dar um presente pelo menos para uma criança para mostrar, né? Agora que eu estou indo embora, passei um mês aqui sendo tão bem tratado, fiz a minha pesquisa, né? Eu quero dar um presente para pelo menos uma criança para mostrar minha gratidão. Aí ele pegou uma cesta cheinha de doces e pediu que aquelas 30 ou 40 crianças que tinham naquela tribo se ficassem assim uma ao lado da outra, botou lá embaixo de uma árvore, né, lá embaixo de um baobá, que é uma árvore africana, aquela cesta lotada, e disse assim, ó, ele era um pesquisador europeu, ele disse assim, ó, fiquem um ao lado do outro, e quando eu disser já, vocês saem correndo, e o primeiro que chegar na cesta ganha ela lotadinha de doce. Gente, as crianças brilharam os olhinhos, né? Ok, e ele mais ainda, opa, deu certo, né? E aí ele falou assim, ó, 1, 2, 3, já! Foi! E as crianças deram os braços umas para as outras e não saíram do lugar. E ele, gente, já dei a ordem, 1, 2, 3, já! O primeiro que chegar lá é o dono da cesta de doce. E eles, de bracinhos dados, assim, um ao lado do outro, disseram, Ubuntu. Pesquisador, oi? Ubuntu. Aí chegou o coordenador lá da tribo, né? Daquela aldeia africana, e disse o seguinte, o senhor não sabe o que é Ubuntu? Eles estão dizendo, eu sou porque todos nós somos. Então, se uma criança vai ficar feliz com uma cesta de doce e as outras não serve. Ou a cesta de doce é para todos nós, é isso que eles estão querendo dizer com essa palavra, Ubuntu. Ou ela não é para ninguém.
né? E ele saiu de lá, então, conta a lenda, né, que ele disse assim, ó, toda a pesquisa dele ele deixou de lado. Ele saiu com este aprendizado. Então, o Ubuntu, quando tu explica para uma pessoa que ela não está agindo certo, ela vai ser mais feliz, de uma forma ou de outra, talvez ela pense lá depois, né? E a gente também. Ubuntu é isso. Eu sou porque todos nós somos, né? Quando tu troca essa ideia com amor, com tranquilidade, mas porque tu está fortalecido. Então, aqui nesse momento, Ubuntu para todos nós, porque nós aqui, adultos, estamos aprendendo com vocês e vice-versa, e vocês conosco. Então, acho que tem que ser, essa resiliência tem que ser de todos nós, sabe? Acho que eu já falei demais. Gostaria que mais gente falasse. Posso falar um pouquinho? Claro. Eu queria falar sobre, né, o que eu entendi, né, sobre a minha visão. E como a Manu disse, é muito necessário a gente aprender isso, né? É muito necessário a gente ouvir e poder realmente entender, né, isso, porque não é uma coisa que, como foi falado muitas vezes, a gente aprende na escola. E muitas coisas eu não sabia, isso que eu sempre tive muita curiosidade sobre esses assuntos, né? E muita coisa que eu não sabia, né? E a Luana tá dizendo que muitas vezes as pessoas ficam, quando a gente fala, acho que somos ignorantes, ai, militante, só sabe militar, que não sei o quê. Eu me lembro que lá em casa, a minha mãe falava, ai, Isidora, tu adora militar, né, e tal. E meu irmão mais novo, tudo que eu sei, que eu aprendo, eu passo pra ele, né? E ano passado teve o BBB, né? E tinha o Babu, o Jordan era apaixonado por ele, que era uma das únicas pessoas que estavam lá representando ele, né? E o Jojo aprendeu muito com ele. E quando o Babu foi eliminado, ele chorava. E ele chorava muito, muito, muito. E o meu pai falou pra ele, não precisa chorar, Jojo, é só uma competição, né? Daí ele falou pro meu pai, virou assim, não, tu não sabe porque tu não me entende. E meu pai é branco, né? E daí a Duda estava falando, né, sobre o assunto, e é importante saber que pessoas brancas, né, como ela disse, não negras, também se importam com isso. E não é sempre que as pessoas vão ignorar o que a gente fala, né? E como ela disse, o importante é a gente falar, né? É importante ter pessoas como vocês que estão dispostas a nos passar esse ensinamento, né? Que são dispostas a passar essa educação pra gente. Então, dando um resumo, eu aprendi a necessidade de sabermos sobre esse assunto para saber nos defender também, né? E para também ter propriedade do que aconteceu com as pessoas que vieram antes da gente, né? Quando vestir a camisa de antirracista, quando vestir essa camisa, saber realmente o que está falando, né? Então, o que eu queria dizer é que é muito necessário, né? O que a gente aprendeu e acredito que as próximas aulas também. Obrigada, Isa. Isso que Bacana, Isa. Muito legal a tua fala. Isso que as gurias estão falando de aprender na escola, de ter propriedade, isso é um grande reflexo que eu paro para pensar, porque eu comecei a ter noção dessas coisas porque eu faço capoeira. Então tem toda uma história, toda uma trajetória que, querendo ou não, é uma luta e a gente, tipo, defende essa luta, porque é muito estranho a gente ver que na escola a gente aprende só o básico mesmo. Então, quando eu comecei a praticar capoeira, eu comecei a saber mais da história, eu comecei a me interessar mais e comecei a defender mais também. Muito Maravilha! bom, Maravilha. Uma coisa que eu achei legal na fala da Isa é o negócio da representatividade. Como ela disse, quando a gente viu o Babu lá dentro da casa, quando a gente viu a Thelma ganhar, é uma coisa que alegra o coração, porque a gente vê a gente ali, sabe? Diferente de todas as Barbie que a gente vê ali, padrão, a gente é mais de 50% da população, sabe? E a gente não vê isso, a gente não vê no dia a dia, a gente não vê nas faculdades, a gente não vê muito nas escolas, a gente não vê na televisão, então é muito confortante quando a gente se enxerga nas pessoas, sabe? E é muito legal esse negócio da gente se sentir representado. Então eu acho importante a gente ver isso, porque muito depende da gente também estar ali, sabe? É como minha mãe fala, a gente tem que estudar para chegar em algum lugar e mostrar para as outras pessoas que vão vir depois da gente.
Meninas, eu só tenho que agradecer, tá? Eu preparei uma fala, acabou não dando certo, mas para mim foi gratificante a forma com que vocês participaram, né? E aí eu fiz uma promessa, disse que ia sortear um livro, mas eu não vou sortear, não. Eu vou dar para cada uma de vocês um livro de minha autoria, tá? Então, vocês conseguiram enxergar? Sim, mais ou menos. Isso. Mais ou menos. Bota um pouquinho mais para trás, bota um pouquinho mais perto de ti, Gilberto, o livro. Mais perto, um pouquinho mais para trás, assim. Eu? Eu enxergo o livro, eu Igual só não não dá consigo pra ver. enxergar o que tem A nele. imagem não está muito clara, mas tá tudo certo. Então, esse livro chama-se Oná... Depois a gente posta ali no grupo, a gente Isso, posta eu nos vou botar grupos daí. depois. Esse livro chama-se Oná Oti Ominirá, Caminho da Liberdade em Yorubá. Tá? Ele conta a história de uma tropa negra que viveu durante a época da Revolução Farroupilha, né? Ele é a primeira parte de uma saga que eu estou escrevendo. Então, cada uma das beneficiadas, eu vou ver uma forma de entregar para vocês, tá? Para vocês. Então, meu presente por essa participação, que eu achei muito linda e assim, fiquei muito feliz, né, com isso. O nosso tempo está acabando aqui. Eu também queria falar um pouquinho, tio, depois. Tá. Nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer a todos vocês, tá? A participação. E espero que todas consigam participar das outras oficinas e encontros, porque é isso que a gente está fazendo hoje, né? A gente está construindo argumentos para lutar contra o racismo, contra o preconceito, contra qualquer tipo de preconceito, né? A gente está evoluindo como cidadão, como pessoas, tá? E todas vocês, nenhuma é militante, tá? Porque militância nos leva ao embate. É uma terminologia criada há muito tempo atrás que nos leva a militar, a brigar, e não é isso que a gente quer. A menos não é isso que eu quero. E por isso que vocês estão, ao final do curso, vão se formar em articuladoras de cidadania negra. Porque vocês vão começar a fazer a articulação de cidadania, né? E não o embate, levando informações, conversando com as pessoas, sem precisar entrar num embate com elas, né? A ideia geral é essa, tá? E a gente está sempre construindo argumentos. Eu, por muitas vezes, já cansei, mas eu tenho 61 anos, né? 16 ao contrário, mas por muitas vezes eu não tive resposta para dar. E ainda hoje é capaz de alguém vir com alguma coisa e me deixar sem fala, porque nós somos herdeiros de uma formação da sociedade aonde a gente ainda tem essas sequelas, né? Então faz parte, mas a gente é a semente da mudança. Para quem conheceu minha mãe é Dona Nelma, né? Ela formou a primeira ONG de mulheres negras do Rio Grande do Sul, né? E ela formou, depois a ONG cresceu bastante, fizeram projetos internacionais, né? E em um certo momento ela se descobriu com câncer terminal. E eu perguntei para ela, eu sempre falo disso. Mas só não vai ver o seu trabalho. O que ela me disse? Gilberto, nenhum de nós é fruto. Nós todos somos sementes. Nós temos que semear, talvez a gente não veja o resultado disso, mas nós temos obrigação de semear a mudança, né? Para que os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos tenham um Brasil e um mundo melhor. Então essa é a minha mensagem. Nós somos articuladores e semeadores da mudança, tá? Todos nós, né? É isso. Pretos, brancos, não importa a cor, né? Como eu disse, se nós vamos falar de etnia, é negra. Se nós vamos falar de cor, é preta. Então, nós estamos falando hoje de cidadania negra, né? É uma forma de pensarmos como sociedade, principalmente nas nossas periferias, tá? Muito obrigado.
Tisa, só para eu dar um toque ali, só para amarrar, é rapidinho, tá? Para exemplificar uma coisa que o Gilberto falou aí. Assim, ó, as sementes e o fruto, né? Vocês estão vendo atrás do Gilberto, tem um painel, é do quarto do nosso filho, tá? Tem um painel dos Vingadores ali, ok? Então, para vocês entenderem a importância da semente e do fruto, né, que ele falou, de não desistir das coisas. Agora, aí mesmo, tá? Os Vingadores foram criados pela Marvel, né? Só que muitas painéis, mochilas, cadernos dos Vingadores não aparecia o Pantera Negra. De tanto e-mail, de tanta cobrança, né, de tanta articulação que se fez, a Marvel e todos os produtores, quem produzia painéis, produzia mochila, produzia caderno, foi obrigado, né, a colocar o Pantera Negra, né? Porque senão ele era produzido, era uma produção da Marvel, mas não estava no cotidiano das crianças, né? Então foi uma ação afirmativa, foram sementes que foram jogadas, né, por muito tempo, e o fruto foi o Pantera Negra se vincular visualmente, né, nas camisetas, em vários lugares, junto aos Vingadores. É só um detalhe, porque a valorização, a autoestima, ela se faz pelo detalhe, né? Então, hoje, ele consegue ver o painel e ama o Pantera Negra, né? Porque está junto com os Vingadores. Era só isso que eu queria comentar. Obrigada. O que eu queria falar, gente, era, na verdade, um agradecimento, né? Assim, fazendo uma reflexão, contente e super feliz como mãe, como mulher negra, vendo o conhecimento das gurias, a sede ainda que elas têm muito sobre conhecimento sobre isso, e dizer que a gente não precisa ter medo de se posicionar em relação a nós sermos negros e vermos uma atitude que não é legal de racismo. Isso a gente passa todos os dias, né? Todo momento, às vezes a gente não vê, às vezes a gente só percebe depois, mas como o Tio e a Suzana também falaram, a gente nunca sabe tudo, a gente está sempre aqui para aprender. Estou muito, muito feliz mesmo por todas do grupo de estarem se posicionando e ver que como é importante, gurias, a semente, que nem a Suzana e o Tio falaram, que isso foi plantado em vocês e vocês também vão plantar isso em outras pessoas. E a Isa mesmo falou que também compartilha isso muito com o irmão dela. Isso também é muito importante para quando ele sair, né? Hoje ele é pequeno, ele é uma criança, mas quando ele também, daqui a pouco, tiver um pouco mais de idade, ele também vai ter muito embasamento para dizer, porque ele teve lá atrás, desde pequeno, um conhecimento sobre isso, né? A Nicole também, Nicole, é maravilhoso também que tu falou que hoje, né, tu pratica um esporte, acho que pode-se dizer que é um esporte, né, capoeira, e que também tu, cada dia mais, tá sempre aprendendo com aquilo ali, que tu pode ter um outro entendimento. Eu queria agradecer demais mesmo as gurias, a todas elas, também é muito bom a gente saber, ouvir o que a Duda falou para mim foi como foi uma parte de conforto para mim saber que pelo menos uma pessoa se importa com isso, né? Quando a gente ouve as pessoas falarem, como a Duda falou, dá também uma sensação de conforto, de pelo menos a gente saber que uma pessoa está se colocando no lugar, né, do outro, da gente quanto negro, né? Então eu só queria agradecer mesmo e agradecer, só isso. Eu quero também falar que quem já acompanha, né, o meu trabalho como Gilberto e a Suzana há muitos anos no GADEM. Hoje a Cleide está presidente, mas eu já fui presidente em 2 gestões, e quem me conhece sabe o quanto eu era resistente para falar em público. Mesmo eu amo uma roda de conversa, e isso eu aprendi muito com o Gilberto, mas antes disso, eu trabalhei também na Semum, que o Gilberto acabou de mencionar que a mãe dele, que foi uma das criadoras, assim, criou, né, e depois
as irmãs deram continuidade. E, assim, a minha contribuição quando eu coordenava as recepções do Lailá e Apejo, que em Yorubá quer dizer encontro para sempre, que a SEMUM promovia, eu ficava fascinada com aquelas rodas de conversa, principalmente nos eventos internacionais, onde vinham pessoas de todo mundo, e normalmente eu não falava, obviamente. Mas a Elaine me dizia uma coisa, que é a irmã mais nova do Gilberto, das meninas. Andréia, tu tem que ser sempre uma boa ouvinte. Ai, mas o que eu vou falar? Eu não sei nem o que dizer. Não diz nada, apenas ouve. E o que eu quero dizer para as meninas, que por hora não se pronunciaram hoje, que elas sigam ouvindo, que elas sigam fazendo uma escuta ativa, uma escuta atenta de tudo que as meninas que tiveram, eu gosto da palavra coragem, porque eu me sinto hoje encorajada para falar, em muitos momentos eu tinha muita vontade, mas eu não conseguia, que sigam ouvindo, para que nos próximos encontros tenham essa vontade de falar, tenham essa segurança, porque nós, como vocês, como todas trouxeram, não existe certo e errado, mas existe o nosso ponto de vista, existe a nossa convicção, aquilo que cada uma de nós acredita. E tá tudo certo, tá tudo bem, tá tudo certo. Então, assim, as gurias que porventura hoje não se sentiram ainda com vontade, eu digo assim, com vontade, não se sentiram à vontade de falar, que elas tragam para dentro delas essas falas, se imaginem em algum momento, porque todas nós passamos por isso, e que nem a Tisa falou, daqui a pouco a gente não percebe na hora, mas vai se dar conta depois que passamos por alguma situação, né? E que cada uma do seu modo, cada uma do seu jeito, mas que a gente vai amadurecendo isso, né? Eu acho que o projeto, ele traz bem isso para cada uma de nós, para que a gente possa se sentir fortalecida, possa se sentir empoderada, possa se sentir ensinante e aprendente de todo esse processo, né? Porque mesmo que nós já tenhamos os 34, os 61, 54, os 46, a gente está sempre aprendendo com as de 14, as de 16, as de 18, e assim sucessivamente. Gratidão por essa tarde maravilhosa de aprendizado, de troca, né, de energia nessa janela, que hoje eu posso dizer que é de oportunidade, porque cada uma de vocês foi contemplada, foi escolhida com muito carinho para fazer parte desse projeto, né, num universo de tantas meninas que gostariam de estar fazendo parte, e dizer para vocês que esperamos vocês todos os sábados, às 14 horas, no mesmo bate-canal. Um beijo para vocês, prazer em conhecê-las, e tudo, tudo, tudo de bom. Eu posso falar também? Rapidinho, Gilberto? Só vou pedir que as meninas não saiam, que ninguém saia, no caso, tem uma dinâmicazinha bem pequenininha no final aí, tá? Então, assim, só para rapidinho também, o que eu queria dizer para vocês? Quase tudo que já foi dito, tá? A Tisa, toda a colocação da Tisa, da Andréia, tudo muito pertinente com relação ao que a gente está fazendo aqui. Fiquei muito feliz de conhecer esse grupo, as meninas são maravilhosas, tá? Todas muito conscientes. Eu confesso para vocês que a minha caminhada nesse passo já se deu muito tarde. Quem dera se eu tivesse começado com a idade que vocês estão hoje, tá? Eu fui entrar nessa questão de acompanhar como é que as coisas se davam, entender, sabe, as nuances da situação que a gente passava já muito tardiamente, mas eu consegui fazer com que esse tema estivesse sempre em voga dentro da minha casa. Então, com os meus filhos, a gente está sempre conversando, a gente está sempre discutindo o assunto e está sempre tentando levar
para as pessoas com quem a gente se relaciona um pouco das nossas experiências de vidas. E ainda assim, como disse o Gilberto, a gente ainda tem horas que é acessado lá em lugares que a gente não gostaria de estar, que a gente não se dá conta e que a gente fica sem ação, tá? Mas tá tudo bem, tá tudo certo, gente. Nós temos que cuidar da nossa saúde emocional, da nossa saúde mental, fazer aquilo que nos cabe, o que nós conseguimos fazer naquele momento, tá? E uma das coisas que a gente consegue é isso, estar aqui, crescendo, aprendendo, ensinando, trocando, porque assim é que a gente vai bem mais longe do que já foram lá os nossos pais, os nossos avós, entendeu? A gente vai caminhando juntos, porque, né, nós somos porque todos nós somos, é um Ubuntu aqui, né? E assim a gente vai indo. Gurias, muito obrigada, fiquei muito feliz de conhecer vocês, o grupo é maravilhoso, acredito que a gente vai ter boas conversas aqui para frente. Tá? Um abraço, beijinho e até mais. Não sei se mais alguma coordenadora de IGB quer falar. Raquel? Bom, eu, como coordenadora do IGB Unidas pela Diferença, né, quero dizer assim que eu estou muito feliz com as meninas que fazem parte do nosso coletivo Unidas pela Diferença. E também, novamente, eu vou cansar de dizer, acho que eu vou dormir dizendo isso, né? Que eu estou muito feliz com todas, porque foram colocações muito maduras, e como disse a Andréia, as que não se posicionaram falando hoje, se posicionaram escutando, né? E isso também, a escuta também é uma participação, porque daqui a pouco, quando a gente se sentir encorajado de falar, a gente vai ter argumentos. E eu penso assim, né? A Andréia disse assim, que ela não conseguia falar, eu lembro dessa parte, dessa época da vida da Andréia, então vocês observem na pessoa que vocês podem se transformar, porque quem é que disse que essa pessoa não falava antes, né? A Andréia sempre se expressou muito bem, ela só não tinha coragem, né? Então vocês observem no que vocês podem se transformar, que é maravilhoso, o jeito que a Andréia se posiciona e tal, né? Estou citando ela porque, como ela disse, claro que a Cleide se posiciona muito bem também, né? E tal, mas eu digo, ela tinha essa dificuldade antes, que eu acredito não tenha sido a dificuldade da Cleide anteriormente. Eu quero, assim, também agradecer para a Gleica, né, que possibilitou que toda essa a informatização, né, a gente está falando aqui na janela de conversa, mas ela está por trás, nos bastidores, né, gravando, anotando, dando dicas e tal. A Gleica fez um trabalho ótimo de aquela arte que vocês viram na divulgação também, que a gente pede que as meninas divulguem esse projeto nas suas redes sociais, que é bem importante, é um projeto que está sendo financiado por uma fundação chamada Marco Polo, né, e sendo feita pelo Savabona Chicoba, que é o grupo que o Gilberto coordena. Então, agradecer demais assim, a Gleica, tá, por estar nos bastidores, nos possibilitando que a gente esteja com qualidade aqui. E agradecer ao Gilberto, que eu não canso de dizer nos espaços onde ele está, que nós estamos, né, que ele é um dos grandes responsáveis por a gente estar aqui hoje, podendo conversar, porque ele é uma pessoa muito resiliente. A articulação é algo que às vezes cansa, né, mas ele está sempre se reconstruindo e nos trazendo junto. Então, muito obrigado. Tá? E eu queria assim, propor que, antes da gente desligar o nosso sair do Meet, né, que cada um diga
o nome do seu coletivo. Dê um tchau e desligue. Diga o nome do seu coletivo, dê um tchau e desligue. Daí a gente pode começar pelas meninas, né? E ficarmos aqui os coordenadores, né? Pode ser assim, para a gente se despedir por último? O que vocês acham? Sim, pode ser assim, Suzana. Pode ser? Pode. Pode ser. Então, qual é o coletivo que vai começar a se despedir, então? Quem vai começar a se despedir? Coletivo Grande Esperança. Tchau, gente. Vou deixar só com a minha mãe. Beijo. Coletivo Grande Esperança. Tchau. Tchau, Nicole. Obrigada. Coletivo Grande Esperança, tchau, boa tarde. Boa tarde, tchau. Eu e a Roberta, a gente não lembra o nosso. Eu ajudo vocês. Como é que IGB, o mundo é nosso. Ah? O mundo é nosso. Obrigada, Laure e Roberta. Do IGB, o mundo é nosso. Um beijo. Fala, Emanuele. Pode falar, Yasmin. O pessoal do Emanuele está com problema no áudio, eu acho, né? Tá sem áudio, a Yasmin. Não estamos te ouvindo. Quem sabe só liga a câmera e dá um tchauzinho. Ela tá com a câmera ligada. Tá Não ligada consegue a só nos dar um tchauzinho, então. Obrigado pela participação. Tchau, gente. Grande Esperança. Tchau. Maravilha. Tchau, Manu. Obrigada. Tchau. Pessoal do IGB, Unidas pela Diferença. Liga a câmera para dar o tchauzinho. Tchau, gente. Até a próxima. Foi muito legal. Até sábado que vem. Obrigada. Tchau, Agatha. Mais gente do Unidos pela Diferença tá aí? A Duda. Aqui, Unidas pela Diferença. Tá aqui a Manuela? A Anitta. Unidas pela Diferença. Obrigada, gurias. Um beijo. Até sábado que vem. Até sábado que vem. Manuela. Tchau, querida. Duda. A Anitta saiu. Microfone, Duda. Microfone. Unidos pela Diferença. E eu queria agradecer por hoje, que eu gostei muito do vídeo. Tá bom? Tá bom. Obrigada pela participação.